Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vinda ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos para mais uma aula de língua portuguesa. O estudo de hoje é sobre figuras de linguagem. Particularmente, acho o máximo esse assunto. Preparado? Vamos lá para a nossa hora de aprender. Escritores, poetas, músicos, todos aqueles que se comunicam podem usar estratégias para deixar a linguagem mais rica e expressiva. Algumas destas estratégias são chamadas de figuras de linguagem. Elas revelam a sensibilidade de quem as utiliza. Vou mostrar agora alguns exemplos. A concentrada da tua irmã esqueceu o livro novamente. Veja só, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Não sou fofoqueira. Você já falou dessa maneira? Ou já ouviu alguém falar assim? Tenho certeza que sim. Quero que você perceba que algumas palavras selecionadas por esses falantes causaram um efeito. Veja só, a concentrada da tua irmã esqueceu o livro novamente. Não sei se você percebeu aí, mas há uma ironia. Afinal, alguém que é concentrado, teoricamente, não seria esquecido. Ao usar a ironia, a fala do pai ou de quem quer que seja é muito mais expressiva. Percebeu isso? Vamos analisar a outra fala dita aqui. Veja só, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Não sou fofoqueira. No caso dessa fala, a pessoa é fofoqueira, mas para suavizar a informação, ficou: eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Logo, o recurso usado aqui foi a figura de linguagem chamada de eufemismo. Você já percebeu que usamos muitas figuras de linguagem no dia a dia. Elas funcionam como um modo de dizer algo, deixando qualquer texto ou fala mais criativos. Por exemplo, vamos ao conceito do que é figura de linguagem. Chamamos de figura de linguagem os recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar e que não seria possível com o uso restrito e literal das palavras. Esses recursos podem dar o efeito de exagero, ausência, similaridade, lirismo ou estranheza. É muito importante saber identificar as diversas figuras de linguagem, pois desse modo é possível interpretar melhor os diferentes tipos de textos. E é exatamente o que faremos daqui a pouco. Analisaremos figuras de linguagem em alguns textos. Observe este anúncio. Analise a imagem e leia o texto. Você sentiu o efeito do anúncio? Qual é a intenção do criador deste anúncio? Fazê-lo ir provar o sanduíche, não é? Ou deixá-lo com muita vontade de comer. Não sei se você percebeu, vários recursos o autor usou nesse texto. Linguagem não verbal, que é a imagem usada aqui, e a linguagem verbal, que é a parte escrita. Leia novamente o anúncio. Enorme, imenso e colossal. Essas palavras descrevem o sanduíche, certo? Como ele é? Enorme, imenso e colossal.
Se consultarmos o dicionário, veremos que colossal é algo que tem volume, altura ou proporções de colosso. Talvez você não saiba o que é colosso, mas colosso significa uma estátua de grandes proporções. E eu pergunto, o sanduíche tem tamanho de uma estátua? Afinal, o texto escrito diz que o sanduíche é colossal. Não, ele não tem o tamanho de uma estátua. Será que o autor do texto mentiu? Também não. Mas ele usou um recurso da nossa língua chamada figura de linguagem, especificamente a hipérbole. Exatamente, a hipérbole. A hipérbole caracteriza-se pelo exagero de uma ideia, com o objetivo de expressar intensidade. Compreenda que o exagero foi um recurso expressivo construído por meio da linguagem para convencer o leitor do anúncio de que o sanduíche em questão é muito grande, maior que o dos concorrentes, sendo esse o seu diferencial. Conseguiu perceber os recursos? Além da figura de linguagem usada aqui, a imagem auxiliou para que o autor conseguisse convencer o leitor de que realmente o sanduíche desta franquia é enorme. Existem muitas figuras de linguagem disponíveis. Elas são usadas de acordo com a intenção do autor. Acabamos de estudar sobre a hipérbole. Ela é usada quando o autor quer passar uma ideia de exagero. Agora vamos analisar um outro texto. Será que você conseguirá identificar qual a figura de linguagem está presente? Leia comigo. Não estou gordo, só tenho ossos grandes. Temos um meme aqui. Meme é um gênero textual humorístico e ou crítico que se concretiza e se difunde em massa por meio da internet. Tenho certeza de que você já viu vários por aí. O autor deste meme usou um recurso para deixar bem expressiva a mensagem dele. Sabe qual é? Percebe que a palavra gordo é suavizada pela expressão ossos grandes? A estratégia usada aqui foi o uso do eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem usada para tornar o enunciado mais brando ou agradável e menos agressivo. É muito mais suave dizer que tenho ossos grandes do que dizer que tenho obesidade, concorda? Esse recurso é bastante utilizado em contextos que exigem moderação ou para falar de conteúdos fortes e polêmicos, por meio de termos mais suaves e menos provocantes. Já vimos até agora as seguintes figuras de linguagem: a hipérbole, o eufemismo e um pouco de ironia. Vamos analisar outro exemplo de ironia. Alguns textos têm a finalidade de envolver e seduzir o leitor. E o autor aqui usou o recurso ironia. Ironia é uma figura de linguagem utilizada para dizer algo por meio de expressões que remetem propositalmente ao sentido oposto do que se quis dizer. Desse modo, o humor causado pela ironia, explícito ou não, suaviza o anúncio. Ao invés de se escrever "não dirija bêbado", o autor preferiu usar ironia. A ironia está na mensagem subtendida para despertar a consciência de que a direção automotiva e álcool resultam em morte. Por isso, a frase do outdoor: bebeu e vai dirigir, vai ficar lindo com uma coroa de flores. Isso infere que a pessoa morre. Apesar de que a construção da frase apresenta um tom suave, até mesmo engraçado, mas o assunto é bem sério. Vimos
Até agora, as figuras de linguagem em textos modernos, eu diria. Quero convidá-lo a ler um trecho de um poema que existe há mais de 400 anos. É muito importante, aluno e aluna, consultar textos antigos, pois é através deles que podemos entender como determinado assunto era visto. Um exemplo, você já se perguntou o que é o amor? Essa pergunta tem sido feita há séculos e o poeta Luís Vaz de Camões tentou respondê-la. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Veja que interessante. Camões desenvolve o seu poema de amor através de ideias opostas, ou seja, ideias contrárias. Analise comigo alguns versos. No segundo verso, ele diz que amor é ferida. Concorda que ferida dói? Sim, claro, óbvio. Mas depois ele diz: amor é uma ferida que dói e não se sente. Percebe a oposição de ideias? E ele continua. Amor é um contentamento, ou seja, amor é alegria, satisfação. Porém, ele dá prosseguimento e diz, é contentamento descontente, ou seja, uma alegria triste. No último verso, ele afirma, amor é dor. Impossível dor não ser sentida, certo? Contudo, ele afirma, é dor que desatina sem doer. Outra ideia oposta, gerando uma contradição. Por meio da aproximação dos opostos, o poeta nos traz uma série de afirmações sobre o amor, que parecem contraditórias, mas que podem fazer parte de um sentimento amoroso. Você concorda com o poeta? O poeta usa um recurso chamado paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem que remete à aproximação de palavras contrárias que expressam ideias contraditórias. Justamente o que vimos neste poema. Um belo recurso que o poeta usou para explicar um conceito tão complexo, não é? Aluno e aluna, é importante que você compreenda figuras de linguagem. Vários textos chegam a você todos os dias e compreendê-los na intenção de saber qual é a estratégia usada ali para se comunicar é muito importante. É através de figuras de linguagens que muitos emissores buscam destacar a informação, chamar a atenção do leitor, despertar o interesse, facilitar a compreensão, aumentar a credibilidade ou até mesmo estimular a memorização. Vimos algumas por aqui como ironia, eufemismo, hipérbole e paradoxo. Porém, existem muitas outras. Depois de estudarmos sobre os sentidos que as figuras de linguagem produzem, que tal exercitar? Chegou a hora da atividade. Atividade número 1. Identifique qual figura de linguagem está presente no diálogo abaixo. O pai diz, não estou satisfeito com tuas notas, filho. E o filho responde, eu sei, pai, não sou bom nessas matérias. Letra A diz, paradoxo. Letra B, eufemismo. Letra C, ironia. E a alternativa diz, letra D, hipérbole. Qual figura de linguagem está presente neste diálogo? Relógio na tela para você identificar.
A resposta correta é a letra C. A figura de linguagem presente aqui é a ironia, e ela está presente na resposta que o filho dá ao pai, ok? Passemos agora para a atividade número 2. Identifique a alternativa que apresenta a figura de linguagem eufemismo. Será que você vai lembrar do conceito? Letra A diz: ele não está mais entre nós. Letra B: Gabriel correu tão rápido quanto uma tartaruga. Letra C: mando-te 1000 beijos esta noite. Letra D: meu amor, chorei bilhões de vezes por você. Qual a alternativa que apresenta a figura de linguagem eufemismo? Relógio na tela. A resposta correta é a letra A. Ele não está mais entre nós. O eufemismo é uma estratégia da língua portuguesa para comunicarmos através de suaves expressões. Ele não estar mais entre nós quer dizer que alguém morreu. Atividade número 3. Observe o trecho da canção Exagerado do cantor Cazuza e responda: eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. A figura de linguagem que representa os versos do trecho da canção acima é denominada letra A, paradoxo, letra B, hipérbole, letra C, ironia ou letra D, eufemismo? Analise o trecho da canção e responda. A resposta correta é a letra B, hipérbole. Você aprendeu na aula de hoje que hipérbole dá a ideia de exagero. Preste bastante atenção ao trecho. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Está aqui explícito o exagero. Depois das atividades feitas, vamos relembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão! Estudamos na aula de hoje sobre os efeitos que as figuras de linguagem causam. Você percebeu que elas tornam mais expressivas as mensagens. Isso faz com que textos fiquem mais ricos e interessantes. Uma das figuras de linguagem existente é a ironia. Ironia é uma figura de linguagem utilizada para dizer algo por meio de expressões que remetem propositalmente ao oposto do que se quis dizer, como nesse exemplo. Outra figura de linguagem é a hipérbole. Ela é usada quando se quer passar uma ideia de exagero, com o objetivo de expressar intensidade, como nessa publicidade. Estudamos também sobre o eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem usada para tornar o enunciado mais brando ou agradável e menos agressivo. Frases como esta em tela ou fulano bateu as botas são alguns exemplos. E por último,
vimos o paradoxo. Você viu, através dos versos deste poema, que eles não correspondem à lógica ou ao senso comum, criando um efeito de contradição. Saber e reconhecer as figuras de linguagem, além de auxiliar a compreender melhor os textos literários, deixa-nos mais sensíveis à beleza da linguagem e ao significado simbólico das palavras e dos textos, como no poema que lemos hoje. Quero ler mais um trecho do poema no qual o autor tenta definir o que é o amor. Fique bastante atento à beleza da linguagem e do conteúdo. Para o autor, o amor é o não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. Ficou encantado? Queres compreender mais? Leia o restante deste poema. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha conseguido compreender mais sobre esse assunto tão importante. Tchau, tchau! Espero você na nossa próxima aula.